Como alguém pode provar que ama a si mesmo? Você mostra que ama a si mesmo quando cuida do seu próprio corpo. Amar a Deus e a si mesmo é dar ouvidos ao que o Criador lhe fala. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, deres ouvido aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Êxodo capítulo 15, verso 26. Deus proibiu seu povo de comer determinados alimentos, pois está provado que o principal fator que gera saúde ou doença é o tipo, qualidade, regularidade e quantidade de alimento que é ingerido pelas pessoas. Em Levítico 11 encontramos uma relação detalhada dos animais que o Criador preparou para que, em certas circunstâncias, servissem de alimento ao homem. A ciência apoia a sabedoria de Deus? O Dr. David Match, da Universidade Johns Hopkins, realizou um estudo que relatou os efeitos tóxicos da carne dos animais numa cultura de crescimento controlada. Uma substância seria considerada tóxica se ela retardasse ou desacelerasse a taxa de crescimento da cultura para menos de 75%. Quanto mais baixa a taxa de crescimento da cultura, mais tóxica é a carne. Vejamos a tabela dos quadrúpedes. Qualquer índice acima de 75% indica que a carne não é tóxica, é limpa e serve como alimento. Animais limpos: casco fendido e ruminante, vitelo, 82%, veado, 98%, cabrito, 90%, boi, 91%, carneiro, 94%. Vejamos a toxicidade dos animais imundos: porco, 54%, cavalo, 39%, coelho, 49%, cachorro, 62%, gato, 62%. Lembramos que quanto mais baixa a taxa, mais imundo é o animal. Dentre os animais, o que se pode comer? São estes os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina, entre os animais, isso comereis. A diferença entre os animais limpos e imundos parece estar relacionada com a sua fonte primária de alimentação e com o sistema digestório de cada um. Por exemplo, o estômago da vaca contém 4 bolsas de ruminação, em que vários tipos de bactérias auxiliam na digestão das relvas e grãos. Essas bactérias competem por nutrientes, expulsando as bactérias nocivas, vírus e parasitas. Também destroem muitas toxinas antes que se tornem carne de vaca. O sistema digestório da vaca coloca à disposição da carne nutrientes purificados. Esse sadio processo de ruminação permite a formação de depósitos de ácidos graxos ômega 3 saudáveis na carne do animal que se alimenta de pastagem. Esse tipo de ácido também protege o seu consumidor dos efeitos nocivos dos triglicérides e do colesterol. Porém, estes não comereis: dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne, e não tocareis no seu cadáver. Deuteronômio 14, de 3 a 8. Mas o que dizer sobre o porco e seus derivados, tais como salsichas, bacon, linguiças, inclusive algumas de frango, salames e tudo mais, que é tão comum na mesa do brasileiro? O sistema digestório do porco é totalmente diferente do da vaca. É muito parecido com o do ser humano, devido à sua acidez. O porco é glutão e, devido à quantidade de alimento ingerido, os ácidos digestivos diluem no estômago, permitindo que todos os tipos de vermes e toxinas, agentes infecciosos, penetrem na carne dele, podendo infectar os que comem sua carne. O que comer dentre as aves?
Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis: a águia, o falcão e todo corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Deuteronômio 14, de 11 a 20. Aves e outros alados. Lembre-se que qualquer índice acima de 75% indica que a carne não é tóxica, é limpa e serve como alimento. Limpas: frango 83%, peru 85%, pato 98%, pombo 93%, codorniz 89%, cisne 87%. Entre as impuras encontramos o avestruz 46%, gralha 46%, coruja também 46%, cegonha 63%, morcego 46%, gavião 36%. Lembramos que quanto mais baixa a porcentagem, mais impura é a carne. O que comer dos seres aquáticos? Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas não o comereis, imundo vos será. Deuteronômio 14, de versos 9 a 10. Peixes e outros. Qualquer índice acima de 75% indica que a carne não é tóxica, é limpa e serve como alimento. Peixes limpos, com escamas e barbatanas: bacalhau 98%, carpa 90%, corvina de corso 90%, salmão 81%, pintado 80%, atum de barbatana azul 88%, piraúna preta 105%. Entre os impuros encontramos marisco 48%, caranguejo 48%, lagosta 40%, polvo 40%, ostras 40%, camarão 62%, lula 62%. Baiacu 51%, peixe-gato 48%, tubarão, cação 62%, raia pintada 46%, enguia 40%, baiacu de espinho 60%, raia lixa 59%. Lembramos que quanto mais baixo o percentual, mais alto é a toxicidade do animal. O que dizer sobre os frutos do mar? Camarão, caranguejo, lagosta, ostras, etc., são perigosos pelas variadas enfermidades que podem transmitir ao homem. Enfermidades produzidas por vários tipos de toxinas produzidas por frutos do mar. Toxina paralítica de frutos do mar, PSP. Toxina diarreica de frutos do mar, DSP. Toxina neurotóxica de frutos do mar, NSP. E toxina amnésica de frutos do mar, ASP. A ingestão de frutos do mar pode causar uma variedade grande de sintomas, dependendo do tipo de toxina presente, de sua concentração e quantidade do produto consumido. No caso da PSP, toxina paralítica de frutos do mar, os efeitos predominantes são neurológicos e consistem de formigamento, dormência da face, braços e pernas, queimação, torpor, sonolência, fala incoerente, ausência de coordenação muscular, sensação de flutuação e paralisia respiratória. A morte pode ocorrer em 2 a 25 horas. Não tão bem caracterizáveis são os sintomas associados com a DSP, NSP e ASP. A DSP, toxina diarreica por frutos do mar, causa principalmente uma desordem gastrointestinal com náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, acompanhada de calafrios, dor de cabeça e febre. Sintomas gastrointestinais e neurológicos caracterizam a NSP, toxina neurotóxica de frutos do mar.
incluindo-se formigamento e paralisação dos lábios, língua e garganta, dores musculares, vertigem, reversão da sensação de calor e frio, diarreia e vômitos. A morte é rara e a recuperação ocorre em 2 ou 3 dias. A ASP, toxina amnésica de frutos do mar, é caracterizada por uma desordem gastrointestinal, com vômitos, diarreia, dor abdominal e por problemas neurológicos com confusão, perda de memória, desorientação, apreensão e coma. A recuperação na ASP é lenta. Todo animal com carne tóxica não foi criado por Deus para servir de alimento ao ser humano. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, deres ouvidos aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Êxodo 15, verso 26. No entanto, você pode usar mal algo que deveria usar bem. Deus permitiu o uso de carnes limpas. Mas o que dizer sobre o churrasco? Durante uma década, os hábitos alimentares e os registros médicos de 545.653 pessoas de 51 a 70 anos foram acompanhados. Nesse tempo, morreram 47.976 homens e 23.276 mulheres, 11% das mortes de homens e 16% das mortes de mulheres poderiam ser evitadas se o consumo de carne de vaca e de porco fosse menor. A carne vermelha tem mais gordura que os cortes de frango e peixe, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. No entanto, muitas vezes o problema está no modo de preparar a carne. Acompanhada de farinha e ovo, aumenta a incidência de colesterol. Já as altas temperaturas formam aminas heterocíclicas, substâncias cancerígenas. A fumaça do carvão libera ainda o alcatrão e hidrocarbonetos, que também são cancerígenos. No Rio Grande do Sul, onde o churrasco é altamente apreciado, há 27 vezes mais casos de câncer do intestino do que no estado do Amapá.